Pessoal, coloquei para gravar então a aula de hoje, como vocês sabem, né? Eu sempre passo depois para o YouTube para aqueles colegas que não assistiram, até porque a gente tem 14, né? Ao total nós somos 29, então vocês sabem que já está faltando muitos alunos. E eu gostaria de pedir que eu vou compartilhar, como sempre, meu PowerPoint, né, para vocês, para a gente conseguir trabalhar em conjunto, e que no final, quando eu disser, vou terminar a aula de hoje e tal, não saiam, porque eu vou refazer a chamada, vou rever quem está, porque a gente sabe que tem alguns alunos que conseguem entrar sem a nossa autorização, por já ter a conta no plural, né? Então entra direto e aí eu preciso verificar se está ou não. Ou seja, se eu marquei que estava agora no início e eu chegar no final e ver que não estava, eu vou dar falta, porque eu não sei em qual momento a pessoa saiu. Não sei se saiu logo após eu começar, né? Então eu vou refazer a chamada no final, e aí sim, essa chamada final é que vai valer. Só para lembrar que eu tô todos os dias no final da aula, eu passo os nomes para a Juliana, né, que é a nossa secretária, para comunicar aos pais as faltas que os alunos tiveram, porque a gente tem 4 aulas só. Então, se a gente tiver muitas faltas, vocês tiverem muitas faltas, vocês acabam perdendo muito conteúdo, tá? Alguém me perguntou ali, a Carol, se eu vou mandar os slides depois no grupo. Carol, eu sempre penso que os slides que são bem importantes eu mando ali no grupo sim, tá? Então, por exemplo, hoje a gente vai entrar com as regras das condicionais. Então, eu já pego e mando ali. Se for necessário, no final do trimestre, eu posso mandar todos os slides, mas o que acontece é que eu não vou salvando com as respostas dos exercícios, tá? Então, as anotações que eu vou fazendo em aula, depois elas não ficam salvas. Então, por isso que eu vou tirando a foto e já vou mandando, tá? Mas no final podem me pedir que eu mando sem problemas nenhum, tá? Até porque depois a gente vai ter essa troca de professoras aí no final do trimestre, né? Então, para vocês terem meu material, eu posso enviar, tá? Bom, gente, vou compartilhar aqui. Posso mandar sim, tá, Carol? Como eu falei, só os exercícios que eu não vou ter as respostas, mas aí vocês já vão ter anotado, tranquilo. Vou compartilhar aqui meus slides, vocês estão enxergando, pessoal? Sim, senhora. Sim? Obrigada. Bom, gente, então a gente ficou como exercício, como tema, uma das nossas atividades foi essa página 179, né? Onde vocês tinham que ler a frase e saber colocar se era verdadeira, se era falsa, ou se não necessariamente ela era verdadeira. Todas essas frases, pessoal, como eu comentei com vocês, elas são frases que trabalham com as condicionais, tá? Ela trabalha com a condicional que a gente chama de tipo zero. Em inglês, nós temos 4 tipos de condicionais, que é a zero, first, second e third. Nós temos 4 condicionais, considerando que uma é de tipo zero, a uma tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Neste ano, a gente vai trabalhar com a condicional de tipo 0 e condicional de tipo 1. Vocês já viram que foi o conteúdo que eu passei para vocês ontem, que cai na nossa avaliação. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor a estrutura da condicional tipo 0, tá? Depois eu volto para esse exercício para a gente conversar sobre ele. Vocês ficaram com alguma dúvida dele? Calma aí, professor, eu estou pegando o livro 2 aqui. Deste é o caderno 3, tá, Jefté? Deste exercício aqui da página 179 do caderno 3, da unidade 1. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento e perguntar, tá, pessoal? O que a gente vai trabalhar hoje, então, que eu falei para vocês que na próxima aula nós entraríamos, é a condicional de tipo 0. A gente chama de zero conditional, né? Essa condicional de tipo 0, pessoal, ela trabalha com fatos, ela trabalha com verdades, com realidades. E a gente tem um tempo verbal no inglês que a gente trabalha com fatos, com verdades, com coisas que realmente podem ou não podem acontecer, tá? Esse tempo verbal é o tempo verbal que nós trabalhamos no ano passado, lá no 7º ano, vocês trabalharam comigo, que a gente chama de simple present,
que traduzindo para o nosso português é o nosso presente simples, tá? Então, a condicional de tipo 0, ela é formada por o if. Esse if é sempre a minha sentença de condição. Condicionais, elas são formadas por duas sentenças. Uma sentença de condição e uma sentença de resultado. Nesse caso, onde eu tenho esse if, é a minha condição, porque esse if, eu traduzindo para o português, ele é um se. Então, se eu fizer determinada atividade, o resultado vai ser X. Se eu fizer determinada atividade, o resultado vai ser outro, né? Então, essa sentença de condição e de resultado, elas estão trabalhadas no simple present, que é o presente simples. Mas, professora, eu não me lembro mais do presente simples, né? Eu não me lembro nem que eu comi na semana passada. Como é que eu vou me lembrar das regras do simple present que a gente viu no ano passado e que realmente a gente tinha algumas dúvidas, porque ele tem uma peculiaridade, que é se modificar na terceira pessoa do singular. O verbo que acompanha o pronome, ele modifica-se quando o meu pronome pessoal for he, for she ou for it. Não se preocupem que a gente vai rever agora as regras rapidinho do Simple Present, tá? E aí eu vou mandar para vocês lá nos slides, lá no grupo. Pessoal, mas a condicional, ela é nesse estilo, ó. If you put ice cream in the sun, ou seja, a minha condição é, se você colocar sorvete no sol, qual vai ser o resultado disso? Ele vai derreter, né? Então, it melts. Melts, vocês podem ver ali que tem aquele S no final, porque o pronome pessoal é it, né? Eu estou me referindo ao sorvete. No momento que eu me refiro ao sorvete, eu me refiro à terceira pessoa do singular. Então, o verbo melt, que é derreter, ele levou esse S no final do verbo, porque ele é simple present, ele trabalha com terceira pessoa do singular, tá? Agora a gente vai lembrar um pouquinho mais, a gente vai agora preencher. Oi. Ele tem aquele S porque... Ah, não, viajei. Eu pensei em plural. Ele tem esse S aqui, ó. Ele tem esse S porque o pronome pessoal é it. Eu estou me referindo ao ice cream, que é o sorvete, né? Então, ele vai derreter. Agora, vocês vão ver melhor quando eu colocar as regras do simple present na terceira pessoa do singular. Ou seja, sempre que for he, she ou it, o verbo que vai acompanhar vai sofrer modificação. Nesse caso, ele levou o S, mas ele pode levar ES ou pode levar IES. E aí agora a gente vai ver depois quais são essas regras. Eu já ia falar que aquele que tem IES ou IS. Isso, termina em Y, vem precedido de consoante, eu tiro o Y, coloco o IES. É bem essas regras que a gente viu no ano passado, tá? A gente só vai relembrar. Porque como é, Carol, que vai aparecer isso na prova de vocês? Vai aparecer de duas maneiras. Primeira maneira é que eu posso pegar uma frase e pedir, leia a frase abaixo e identifique a qual condicional pertence. E aí eu coloco todas as condicionais, mas vocês sabem que a gente trabalha só na condicional 0 e 1, né? E aí vocês vão identificar. Como é que eu vou identificar se a frase é da condicional tipo 0? Se o tempo verbal que está trabalhado nela for o simple present, tá? Aí vocês vão marcar lá, tipo, condicional tipo 0. Qual a outra forma que isso pode aparecer na prova de vocês? Complete as frases abaixo de acordo com a condicional tipo 0. E aí vocês vão preencher a frase com a condicional tipo 0, tá? Então, essas são as duas maneiras que podem vir a aparecer na prova de vocês que eu costumo utilizar. Ou identificar qual é a condicional que está sendo trabalhada, ou completar de acordo com a regra da condicional 0 ou da condicional 1, que são as condicionais que a gente vai trabalhar. Para isso, a gente tem que lembrar das formas do simple present, né? Exatamente, porque aí vocês vão identificar como. Se o verbo que for ali acompanhando o pronome pessoal estiver na terceira pessoa, ele vai ter essa modificação. E aí, quando eu já olhar a modificação e as duas, tanto a sentença de condição quanto a sentença de resultado, estiverem no mesmo tempo verbal, vocês sabem que é condicional tipo 0.
A condicional tipo 1, ela trabalha com o futuro. Então, ela trabalha com o verbo will, que a gente viu agora há pouco no segundo trimestre. Então, vai ser fácil de identificar por isso. Entendi. Tá? Agora, pessoal, a gente vai preencher essas 3 frases aqui com as condições, né? Então, complete the sentence with the verbs in the following box with the correct tense. Ou seja, vocês têm que preencher de acordo com o tempo verbal correto. Já adianto que nessas 3 frases a gente não tem na terceira pessoa do singular. São todas na pronome pessoal you ou I, então não vai mudar. Então, o que eu tenho que preencher? Nesse momento, se eu tenho que preencher com pessoas que não são da terceira pessoa do singular, eu vou repetir o verbo para fazer sentido na frase. Então, o que eu tenho que me preocupar aqui é sim fazer sentido na frase. Então, deixa eu abrir um quadrinho aqui, colocar as minhas respostas. Vamos lá. If people, eu tenho um espaço too much, they, espacinho fat. O que pode acontecer se a pessoa fizer demais, que ela vai ficar gorda, né? Vai engordar. Comer, que é ir. Comer, exatamente. Então, eu tenho ali, if people eat, né? Se pessoas comem demais, too much. Aí eu tenho essa vírgula. Essa vírgula é porque a minha sentença de condição, ela terminou. Eu estou separando agora com o meu resultado. O meu resultado é they, elas, né? Vão ficar, então, get fat. Vão se tornar, vão ficar gordas, né? Hoje é fat. They are fat. Não, eu não preciso usar o they are aqui, porque no simple present, eu não utilizo o to be. Uma das características do simple present é o pronome pessoal e o verbo. Então, eu vou colocar ali o pronome pessoal they, o get é se tornar, é ficar. Então, aqui eu vou usar o get fat. Tá? O are ali... Mas como é que a gente sabe que não é are? Tipo, se caísse na prova isso. Aí, agora, tu vai ver quando eu vou usar o are. Que aí tu vai ver, porque o are é o verbo to be, é o verbo ser ou estar. Na última frase eu tenho ali, if babes hungry, ou seja, se os bebês estão com fome, é o verbo estar, né? Então eu uso o verbo to be. O simple present, a característica dele é a gente não utilizar o to be, a gente esquece um pouco o verbo to be, porque nesse momento eu trabalho com hábitos, com rotinas. Então, a gente não usa o verbo to be, porque eu não vou dizer que a minha rotina é estar ou é ficar. Não, a minha rotina é, por exemplo, wake up, when I wake up at 7 a.m., quando eu acordo às 7 da manhã. Então, eu não tenho essa condição desse verbo ser ou estar, porque não quer dizer que eu sou acordado às 7 da manhã. Eu sempre acordo às 7 da manhã. É um verbo de rotina, de frequência, tá? Então, eu não utilizo ele no verbo to be. Agora vocês vão lembrar quando a gente falar das regrinhas do simple present, tá? Então, aqui, if people eat too much, they get fat. Se eu trocar o meu sujeito aqui, eu tirasse esse people, né? Digamos que eu tenho que vocês têm que completar a seguinte frase. If she gets... Professora, tu tá escrevendo alguma coisa? Porque não tá aparecendo pra mim. Tô, vocês não estão vendo meus slides? Eu tô vendo. Tá vendo? Eu que são os slides, Carol. Oi? Não, eu tô vendo o slide. Eu tô vendo o slide, mas não aparece quando ela digita nada, assim. Pra mim aparece. Eu tô editando o slide, eu achei que aparecia pra vocês. Mas eu mando agora depois a foto. Deve ser eu que tô bugado mesmo. Tá, eu mando a foto ali depois, tá? Então, eu troquei, tá, gente? Eu só troquei um exemplo, porque vocês têm aquela primeira frase que é if people, e aí a gente já completou eat too much, they get fat. Eu troquei o meu pronome pessoal, em vez de people, eu coloquei o she, né? Então, if she, aí é terceira pessoa de singular. Esse it, que é o verbo... Aí seria are? Ó, esse verbo que acompanha não muda, que é o verbo eat, que é o verbo comer.
Só que se está na terceira pessoa do singular, eu vou colocar o S no final. Então, if she eats, she gets fat. Então, eu modifiquei o verbo que acompanha, tá? Esquece o verbo to be nesse momento. Em nenhuma das condicionais, eu utilizo o verbo to be para completar. A não ser que a frase se refira a algo de ser ou de estar. Aí é diferente, porque é o verbo be, que é o verbo ser ou estar. Mas para complementar neste momento as condicionais, eu não sou obrigada a utilizar o verbo to be. Na verdade, não posso utilizar o verbo to be, tá? Segunda frase ali, pessoal. If you, espacinho, fire, you burn it. Ou seja, que... Desculpa, Jefté, pode repetir que eu não escuto direito e eu não... Isso. Isso, if you touch fire, ou seja, se você tocar, you get burned. Muito bem, então, if you touch fire, vírgula, you get burned. Essa não tem muito sentido em ser ar mesmo, tipo, não, acho que não encaixa. Isso. Agora na última tem, Carol, olha só. If babies, né? Ou seja, eu estou me referindo aos bebês. If babies hungry, they... Se os bebês... Estão bravos. Isso, estão com fome, né? Are hungry. Bravo é hungry, é sem esse HU, né? Eu tenho que colocar o A ali. Então, if babies are hungry, o que eles vão fazer? They cry. Eles vão chorar, tá? Então, sentenças de condicionais tipo zero trabalham com fatos, trabalham com verdades. Então, vocês viram que a minha condição e o meu resultado se deu dessa maneira, trabalhando com verdades, trabalhando com fatos, que se a pessoa toca no fogo, ela vai ficar queimada. Se o bebê tá com fome, ele vai chorar. Se a pessoa comer demais, ela vai ficar gordinha. Então, trabalha com verdades, com fatos. E o tempo que eu uso para isso é o presente simples, é o simple present, que eu vou mostrar agora as regras para vocês. Professora, ali os bebês estão no simple present, né? Por causa que tem o IES. Sim, estão no simple present. Na verdade, é porque eu estou colocando no plural, né? Os bebês. If babies, os bebês. Eu confundi com o do plural. Tem negócio do plural. É que a regra do simple present, ela é bem parecida. Sim. E aí, a regra do simple present, ela é muito parecida com a regra dos substantivos no plural, tá? Eu tirei foto aqui e já estou mandando aí no grupo do WhatsApp, só fui ver porque tinha uma mensagem do Rafael, achei que era alguma coisa para mim, mas não, tá? Aqui, pessoal, quais são essas regras do simple present que a gente tem que tomar cuidado? Então, sempre que o meu pronome pessoal, sempre que a minha frase estiver com he, com she ou com it, ou, né, não necessariamente eu estiver mostrando o meu pronome pessoal e estiver colocando um nome, por exemplo, Amanda, Heitor, né? Então, the cat, the dog, the chair, né? Sempre que eu estiver utilizando algo que me refira ao pronome pessoal de terceira pessoa do singular, de he, de she ou de it, o verbo que acompanha a minha frase, ela modifica. E modifica dessa seguinte maneira que está aí para vocês. A maioria dos verbos do simple present, eu vou acrescentar o S. Mas como assim a maioria dos verbos? Eu vou, então, por eliminação. Se eu não encaixei em nenhuma das outras regras, aquele verbo, ele entra na maioria onde eu acrescento o S. E aí eu tenho aqui, I feel, they live, we talk, you read, né? Aqui não estão na terceira pessoa do singular, mas no momento que eu passo, aí eu tenho que mexer no verbo. She feels, he lives, he talks, she reads. E aí talvez vocês comecem a lembrar das provas que a gente fazia no ano passado, que eu dizia, completem com simple present or present continuous, que vocês tinham que colocar ou com presente simples ou com presente contínuo, né?
E aí vocês iam lá e modificavam. Tinha vezes que vocês somente repetiam os verbos que estavam entre parênteses. E tinham vezes que vocês modificavam o verbo porque estavam na terceira pessoa do singular. Verbos, pessoal, que terminarem com dois S's, SH, CH ou X, eu vou acrescentar o ES no final. Como, por exemplo, they wash, she washes. You watch, it watches. I go, he goes. I relax, she relax. We pass, he passes. Ou seja, essas terminações eu vou acrescentar o ES no final. Se vocês pegarem as regras dos substantivos no plural, vocês vão ver que são as mesmas, tá? Verbos que terminam em consoante mais Y, né? Então, o que eu tenho que olhar? Terminou em Y, o que precede esse Y? É uma consoante? Eu corto fora esse Y e coloco IES. Então, tipo, o verbo study, ele vai para he studies. O verbo cope, she copes. Cry, cries, né? Então, eu tirei esse Y fora e coloquei IES. Verbos que terminam em Y, mas que eu olhei e veio uma vogal, eu vou só adicionar o S, tá? Então, essas regrinhas também está chegando aí no grupo do WhatsApp de vocês, né? Para que vocês tenham elas como estudo, que vocês vão precisar, como eu falei, para identificar as sentenças, né? As condicionais, para que a gente possa, então, saber como preencher uma condicional, né? Como fazer ela. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Nenhuma. Não, né? Bom, professora, só para ter certeza, aí tá. Quando tem simple present, sempre vai ser aquele do zero. É zero. Sim. Na verdade, Carol, quando eu tiver o simple present na condição e no resultado. Porque agora, quando a gente entrar na condicional tipo 1, a gente também vai ter o simple present na condição, mas no resultado a gente vai ter o simple future, tá? Mas não vamos se antecipar agora. Não se antecipa agora. Tá. Se tu tem simple present na condição e no resultado, condicional tipo 0, tá? Porque tu está trabalhando com fatos. Agora a gente vai fazer o exercício que vai ficar mais claro. Vamos na página 183 dessa unidade, pessoal. Na parte do Activities, Exercise number 1. Match the two sentences. Ou seja, a gente só vai, nesse momento, relacionar a primeira frase com a segunda frase. Vocês podem ver que em alguns momentos começa com a condição, né? E em outros momentos eu começo com já o resultado e depois a condição. Então, você só tem que fazer sentido da frase por enquanto, tá? E aí, no próximo exercício, a gente vai realmente preencher e aí vocês vão ver como vai ser, tá? Ô, professora, esqueci que era stand-up. Stand-up é levante-se, levantar-se. Ah, tá. Tá? E agree, que é com 2 L. Agree é concordar. Concordar. Em algum momento eu risquei a minha porta, não sei porquê. Mas ela tá riscada. Acho que deve sair com álcool, alguma coisinha. Não, saiu com a borracha. Eu apaguei. Ah, bom. E um monte de risco. Meu marido enlouquece. Bom, conseguiram relacionar ou querem mais um minuto? Eu já consegui relacionar. Eu fiz. Já fez? Já fizeram? Vamos colocar um quadrinho aqui para que eu coloque as respostas para vocês. Um quadrinho branco, porque esse fundo roxo, senão não aparece. Bom, letter A, pessoal. When you meet a friend... A letra A, vocês relacionaram com quem? When you meet a friend, o que eu vou dizer para ele?
Yeah, say hello. Depois eu coloco ali a ordem como ficou certinho. Letter B, stand up. If you hear the baby cry, eu acho. Ou algo do tipo. No. Foi o que eu botei. Stand up if you agree. Se você concorda, então fique de pé se você concorda, tá? Então, stand up if you agree. Letter C, if you come to New York. Me visite que eu te mostraria a cidade. É, Yes, visit me. I eu will botei. show the city. I will show you the city. Tá? Letter D. If somebody is bullying you. Chamar o professor ou os pais. Yes, tell your teacher or your parents. Ou seja, Falar fale, com. conte para o seu professor e os seus pais. E a última agora, sim, Jefté. Call me immediately. Se ouvir o bebê chorar. Yes, if you heard the baby cry. Ou seja, me ligue imediatamente se você ouvir o bebê chorar. Então a ordem ficou: letra E, A, C, B e D, tá? Este aqui, na verdade, era questão de vocabulário, de linkar. O que nos importa mesmo agora é saber, pessoal, o exercício que vem na próxima página, no próximo slide, que é o exercício onde vocês têm que completar a condicional de tipo zero. Oi? Ah, não. Tu pulou o 2 ali, só era por gosto? Pulei, o 2 eu pulei. Ah, bom. Eu deixei porque senão não dá tempo de a gente vencer todo o livro, tá? Sim. Então eu tô indo nos que realmente podem importar pra gente na prova. Então, se vocês forem na página 84, na seção do homework, exercise number 1, put the verb in the correct tenses, ou seja, coloque os verbos na forma correta, né? Nas sentenças corretas. E aqui, pessoal, vocês têm que completar o verbo. Todas são condicionais tipo zero, mas vocês têm que levar em conta, se for terceira pessoa do singular, vocês têm que olhar lá se o verbo, qual a modificação que o verbo vai sofrer, Ô, tá? Flor, só pra ter certeza. Tipo, ali no start seria start yes. Não, seria com Não, S né? no final, porque eu só vou adicionar o ES se o verbo terminar em dois S, em SH, CH, X, Z ou O. Seria start playing. Isso mesmo. Só colocar o S no final. É isso aí. É essa a lógica que tem que pensar. E lembrando vocês, a gente tem aqui, ó, not do. No Simple Present, nós temos dois auxiliares que nós utilizamos, né? Quando queremos fazer perguntas ou negações, que são os auxiliares o do e o does, né? Então, se na terceira pessoa for uma negação, eu vou usar o doesn't. Se for nos outros pronomes pessoais, eu vou usar o don't, tá? Então, aqui, vou dar um minutinho para vocês fazerem e a gente já corrige. Passamos um minuto, mais um, 2 minutinhos, a gente já corrige.
Podemos corrigir, pessoal? Pode. Pode? Qualquer coisa, depois vocês vão confirmando. Bom, deixa eu pegar aqui. Próxima página. Inserir uma caixinha de texto aqui para ir colocando as respostas. Letra A, então, tá, gente? A gente já conversou, né? Eu e a Carol, vocês já sabem a resposta. Então, if you press play, it starts playing. Ou seja, se você pressionar o play, isso vai começar a tocar, né? Então, eu tenho que modificar esse verbo, porque eu tenho meu pronome pessoal na terceira pessoa. Então, em vez de usar start, eu vou usar start, porque ele não se encaixou em nenhuma das outras regras. Ele não levou o S, ele não termina em Y, então ele é na maioria. A maioria é colocar o S no verbo, tá? Então, my teacher gets disappointed if I the homework. Então, a minha professora vai ficar desapontada se eu não fizer o tema. Vocês veem que a frase, o resultado, já está na terceira pessoa, já levou o S no gets, né? Só que a condição é o eu, não é a primeira pessoa. Então, eu não preciso modificar o verbo. Os auxiliares que eu tenho é o do ou o does. Nesse caso, qual auxiliar que eu vou usar para negativa? O do? O do, isso mesmo. Ó, don't. Então, if I don't do, tá? E aí eu repito do, porque nesse caso do é o fazer, né? Não precisa ser letra maiúscula, porque como eu estou iniciando a frase, ele botou. Então, if I don't do the homework. Usar Carol, o make, acho né? que falou... Oi? De usar o make, né? O Isso. does é exatamente it, né? Exatamente. Só seria o does ali, o doesn't no caso, se eu tivesse if she, se ela não fizer o tema. Aí eu colocaria o doesn't do, tá? Ou se tivesse um he, por exemplo. Aí eu modificaria para does, tá? Professor, Oi. de usar o make, né? Usar o make? É. Não, GFT, primeiro porque aqui eu já tô te dando a opção do do, que é o fazer, tá? E o make, a gente utiliza esse verbo mais para quando são ações que a gente tenha que se envolver, como, por exemplo, make the dinner, que é fazer, preparar artesanalmente, assim, né, com as mãos, fazer algo. O make não entraria no fazer o tema. Do the homework sempre é o verbo que acompanha as atividades. Tá? E até porque é a opção que tu tem ali para preencher o do. Eu não coloquei o livro, né? Não colocou ali um make, tá? Letra C. If you, né? Aí eu tenho not be satisfied, espacinho, not by it. Ou seja, se você não está satisfeito, não compre isto, né? Qual é o verbo be que eu utilizo na negativa para you? Verbo to be do you, qual é? Por que agora é simple para isso mesmo? Mas por que eu estou pedindo para vocês o verbo to be? Porque eu tenho que preencher com be, que é o verbo estar, né? Então eu tenho que ver qual é o verbo to be do you. Como ele está na negativa, eu vou trazer ele para a negativa. Então, Ficaria if you are not be. Aren't. Isso, if you Porque é aren't. negativo. Claro, porque é na negativa. Então, se você não está satisfeito, né? Aí eu vou usar o simple present. Seria if you are not. Não. If you are be. Não preciso colocar o be, Carol, porque o be é o verbo to be, é o are. Então, eu já estou colocando o be, né? Esse be é para mostrar que tu tem que me completar com o verbo to be. Mas eu não preciso colocar ele. Eu já coloquei o aren't para dizer que é verbo to Então, be, só né? isso.
eu já estou colocando que eu não estou satisfeita. If you aren't satisfied, aí eu vou completar com um simple present, né? Continuando, eu não devo comprar isso. Então, eu vou colocar don't buy it. Esse it aqui no final, pessoal, não quer dizer que a frase está na terceira pessoa do singular. Esse it é um objeto para me referir ao que eu não vou comprar, tá? Então, só para esclarecer que esse it no final não é terceira pessoa, ele é um objeto da frase. É para objeto animais, né, senhora? Isso, é para objetos e animais. Só que esse it, ele entra como um object pronoun. Ele é um objeto, um pronome objeto. Ele entra para se referir àquilo que eu não quero comprar, tá? Tipo isso, como se fosse o isso no Brasil. Isso mesmo. Não compre isso, né? Isso mesmo, tá? Então, if you aren't satisfied, don't buy it. Então, se você não está satisfeito, não compre isso, tá? Letra D. Aí a letra D começa a ser aquelas que a gente viu até que vocês marcaram como verdadeiras e como falsa. Ice melt if it get, né? Aí você tem que ver se eu vou modificar. Hot. Então, gelo. Qual é o pronome pessoal que eu vou me referir a gelo? O pronome pessoal é it, né? Ele não é nem ele, nem ela, é um gelo, né? Então, if ice melts, né? O gelo derrete. If it... Ali o melt não modifica? Modifica, olha aqui. Tu não tá enxergando o que eu tô escrevendo, né? Não. É, eu escrevi com S no final aqui. Então, if ice melts, if it gets hot. Ou seja, o gelo derrete se você aquecer, tá? Entendi. Se você aquecê-lo. Agora eu mando ali no grupo as respostas para tu ter, já que tu não tá enxergando, tá bom? Ok. Letra E. My mother, espacinho, eu tenho o verbo get, annoyed if I, espacinho be, late, tá? Então, a minha mãe fica incomodada, fica incomodando se eu chego atrasada, tá? Então, my mother é terceira pessoa do singular, né? Então, my mother gets annoyed if I am, né? O verbo to be, se eu tenho que completar com be, I am late. Então, a minha mãe... Quando tem be, seria verbo to be. Isso, quando tem o be, é o verbo to be que eu tenho que completar, tá? Ah, sim, porque be vem de ser, né? Aí, tipo... Isso, de ser ou de estar. Então, se eu estiver atrasado, se eu ficar atrasado, tá? Pessoal, as duas últimas aqui eu vou fazer rapidinho, porque eu ainda quero passar uma outra coisa para vocês. Nada tão, assim, complexa, né? Mas para a gente finalizar, letter F. What color? Eu tenho entre parênteses you get. If you mix é o verbo blue and red. Então, eu quero saber que cor se transforma se você misturar azul e vermelho. Então, como é pergunta, a gente sempre utiliza para perguntas o auxiliar. E aqui, what color do you get? Ou seja, né, eu tenho ali entre parênteses o you, então por isso que eu usei o do. Então, que cor você deve misturar, né? Que cor vai se transformar se você misturar azul e vermelho? Então, azul, blue e red. Yes. If you mix, aí eu não modifico nada, tá? Na última, eu tenho o be, e aí ali eu tenho que colocar como uma pergunta. Vocês estão vendo que ela é uma interrogativa. Se é uma interrogativa, primeiro vem o verbo to be. Então, is it, ok? Né? Que eu quero dizer que está tudo bem. If I pay, porque eu não modifico nada, não é terceira pessoa do singular. By credit card, ou seja, está tudo bem se eu pagar com cartão de crédito, tá? Eu vou tirar uma foto e vou mandar ali para vocês. De tema, pessoal, fica o exercício número 2 para vocês exercitarem um pouquinho mais esse tipo de condicional, que é condicional tipo 0, que trabalha com presente simples, tá? Então, deixa eu mandar aqui para vocês terem isso aí.
Aqui. Já foi. E aí, o exercício número 2 fica de tema, então, para que vocês façam, tá? E aí, o que eu quero mostrar ainda hoje para vocês é esses adverbs of sequence que nós temos na unidade 2, tá? São os advérbios de frequência. Desculpa, de sequência. Advérbios de sequência, pessoal, é para quando a gente utiliza para situar a ordem cronológica das coisas que a gente está realizando, né? Então, indica uma sequência. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço depois, o que eu faço depois. Somente isso. Então, aqui a gente tem um textinho que fala ali. I always do the same things in the morning. Ou seja, eu sempre faço as mesmas coisas pela manhã. First, I get up. Primeiro eu me levanto. Then, I go to the bathroom and wash my face. Depois eu vou no banheiro e lavo meu rosto. Next, I put on my uniform. Depois eu vou, então, colocar o meu uniforme. After that, I go to the kitchen. Depois disso tudo, né? Eu vou na cozinha, have my breakfast and brush my teeth. Tomo meu café da manhã e escovo meus dentes. Finally, I go to school, tá? Então, a gente sempre vai iniciar uma sequência com first, porque é a primeira coisa que eu faço. E vai finalizar essa sequência com finally. São advérbios que a gente utiliza para mostrar sequência. É um exercício bem fácil, tá? Vou deixar para vocês. Vocês têm uma receita de um omelete aqui embaixo, tá? E aí vocês só vão juntar as frases escrevendo esses advérbios de sequência. Ou seja, para fazer um omelete, o que eu tenho que fazer primeiro? Aí eu vou colocar ali. First, I break the eggs. Né? Primeiro, eu quebro os ovos. E aí, depois, vocês vão vendo quais as etapas que vocês vão fazendo até chegar à última, tá? Isso fica de tema para vocês também para a próxima aula. E aí, como eu falei, se tiver alguma dúvida, me pergunta. Se não, na próxima aula... Só um minutinho. João Pedro. Nada. Ouvi um grito, já me assustei. Aí, na próxima aula, gente, nós já entramos com a condicional tipo 0. Tipo 1, que vocês têm ali na segunda unidade desse caderno 3, tá? Então, aí a gente vai conhecer um pouquinho essa segunda condicional que a gente vai trabalhar, tá? Alguma dúvida? Página é? Não. Essa página dos advérbios de sequência, GFT, é na página 187. Na segunda unidade. Tá, professora, obrigado. Localizou? Sim. Tá? Qualquer dúvida pode me perguntar na próxima aula ou me mandar uma mensagem. Gente, vou parar a apresentação aqui. Como eu disse, vou fazer a chamada. Tá, a Carol avisou aqui que saiu, né? Tranquilo. Eu vou só revisar quem tá, se não entrou mais ninguém. Conforme eu for dizendo os nomes, vou interromper a gravação aqui. Eu vou dizendo os nomes, vocês já podem ir saindo, tá, gente? Boa